Bem-vindos para mais um Direto do Forno. Quero convidá-los para a gente começar hoje a abrir a palavra do Senhor em João capítulo 6. João capítulo 6 e o versículo 35. Porém, é uma passagem maravilhosa para a gente ler por completo. Sei que é um trecho grande de 71 versículos, mas você pode dividir em 2, em 3 passagens, ou dias, você que sabe. Mas vamos lá para o versículo 35 de João capítulo 6, que diz: Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Só repetindo o começo que diz: Declarou-lhe Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E que o Senhor há de abençoar essa leitura e tudo que nós vamos fazer hoje. Eu acho que já deu aí a dica do que nós vamos fazer na nossa cozinha. Nós vamos fazer pão. Para começar, deixa eu aqui rapidamente lavar as minhas mãos. Mãos lavadas. E agora nós vamos começar. Tem várias receitas. Eu vou fazer uma das que eu gosto de fazer, né? Um livro que eu acompanho sempre confundo os dois nomes, do Senac. E nós, para isso, vamos precisar 500 gramas de farinha. Mas pão é uma coisa que a gente sempre escuta as pessoas falando mal do pão. Por que falam mal do pão? Porque o pão tem glúten. E glúten engorda. Na verdade, quem engorda somos nós, né? Ou não o pão. E eu até vi um meme uma vez de alguém dizendo o seguinte. Está um pouco quente, eu vou tirar meus óculos, que meus óculos estão ficando embaçados. Uma pessoa, ela dizendo, colocou assim, Jesus pregando: Eu sou o pão da vida. E aí uma pessoa disse: Esse pão tem glúten? Se tiver, eu não quero. E aí, esse peixe? Eu não como peixe porque eu sou vegetariano. E aí vai, né? Todas as coisas e falando de todas as coisas assim que Jesus vai pregando. E como disse no final, como o povo está chato hoje. Mas essa preocupação é bom, mas ao mesmo tempo não é tão agradável, porque muitas vezes a gente se preocupa e foca em uma coisa e esquece do outro. Mas não só é isso, sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar sobre o pão. E o que é que o pão ele tem? Ele é um alimento básico, acessível para todos nós. E é assim que é a palavra de Deus. Algo acessível para nós. Às vezes, como o glúten, ofende algumas pessoas. Por quê? Porque toca no íntimo, ali onde tem um problema. E onde precisa aquele problema ser tratado. Essa é a palavra de Deus aos nossos corações. Então, começando aí, a gente precisa focar na palavra de Deus. E Jesus disse: Eu sou o pão. E Ele é a palavra. Então nós precisamos focar em Cristo. E Cristo transforma. E Cristo muda as nossas vidas. Mas Ele também é acessível a todos nós. Mas vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazendo hoje é pegar o pão. Talvez você esteja escutando aí o cachorro daqui da rua. Ele gosta muito de incomodar essa hora do dia, ficar latindo. Mas vamos lá. Primeira coisa, 500 gramas de farinha. Qual a farinha que a gente deve usar? Bem, vamos ser sinceros, né? Eu estava olhando a farinha tipo zero hoje na internet e ela estava R$25 o quilo. A gente não tem condições para estar comprando. Qual a farinha que a gente usa? A gente usa o que tem. Eu, particularmente,
gosto de usar 300 gramas mais ou menos de farinha com fermento e completando com os 500 gramas, eu sempre deixo um pouco mais de farinha tradicional, aquela sem fermento. Por que isso? Porque eu acho que ela dá mais força à farinha. Mas isso aí é meu. Isso não tem nenhum estudo falando sobre isso não, viu? Isso é o que eu acho. Mas vamos lá. Passou um pouquinho. Quinhentos e 114 gramas. Então, 500 gramas de farinha. Seguido, nós vamos botar 20 gramas de açúcar. Já separei 20 gramas de açúcar e 10 gramas de sal. Novamente, eu não boto tanto sal, né? Eu sempre boto um pouco menos, mas em torno de 10. Se você quiser botar mais um pouquinho, se você gosta de uma coisa bem salgada, né? Se você gosta de menos sal, você bota aí. Então, nós temos aí mais ou menos 30 gramas de sal e açúcar. Então, 20 de açúcar e 30 de sal. E, por último, 5 gramas de fermento biológico seco. A importância da açúcar no fermento é que ela age e ela faz, melhor dizendo, o fermento biológico agir com mais rapidez. Ela dá aquele, em inglês seria de aquele boost, aquele pum, né, para agir mais rápido o fermento biológico. Então, o que é que nós vamos fazer? Tem algumas pessoas, e como no livro coloca, melhorador. Melhorador é para o pão durar mais. Como a gente está fazendo pão caseiro para casa, eu não coloco melhorador, né? E aí nós vamos misturar. Você pode usar a batedeira. Eu gosto de colocar a mão na massa. Queridos, apesar que eu estou usando uma colher, mas a mão na massa é a gente se envolver com a palavra de Deus. Muitas pessoas, eles querem mandar, querem falar, dar sugestões, opinar, mas não querem se envolver. Não existe coisa mais gostosa do que você se envolver com a palavra de Deus. Então, se envolva, bota a mão na massa, se envolva com a palavra de Deus. Vá, fale do amor de Deus para as pessoas. Algumas pessoas gostam de dizer, mas Jota, você faz uns pães tão gostosos, por quê? Eu acho que é porque eu me envolvo com ele. Eu coloco a minha vida, o meu amor dentro disso. E é assim que eu faço com a palavra de Deus. Eu me envolvo e coloco a minha vida nas mãos do Senhor. Diz, me use como assim o Senhor deseja. É assim que a gente também deve fazer com a palavra de Deus. A gente se envolver com isso. Então, a gente já deu aquela misturada boa. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar a água. Água mineral. Viu? Pode botar água da torneira também, se vocês quiserem, mas eu uso água mineral. Ele manda colocar em 375 a 400 gramas. Minha esposa é endoida, porque tudo comigo é pesado. Por quê? Porque essas medidas, elas nos ajudam a manter o controle daquilo que nós estamos fazendo. Mas vamos lá. 375. $350, mas você disse 375 no mínimo? Eu deixei um pouco para depois, se precisar. Porque uma coisa que eu aprendi
e escutando algumas pessoas especialistas, cada farinha ela tem o seu limite de água. Então, não coloque todo. Você coloca o suficiente e você vai vendo, né, e percebendo a necessidade de mais ou não. Se você passar do ponto, você bota mais um pouquinho de farinha. Mas aí eu botei 350, porque essas farinhas, elas não aguentam muita água. Eu percebi que essas farinhas domésticas, elas não aguentam muita água. Então, a gente não coloca tanta água. E agora vem a melhor parte. A mão na massa. Vamos mexer, misturar. Irmãos, a importância. Jesus, quando ele disse eu sou o pão da vida, é importante a gente entender que Jesus, ele estava no meio do povo. Jesus, ele tinha acabado de alimentar muita gente. Se eu não me falho, eu sempre sou ruim lembrar de números e essas coisas, mas 5 mil homens, né? E ele alimentou essas pessoas. Alimentou com o quê? Com 5 pães e 2 peixinhos. Minha mão está um pouco doente, então vou usar um pouquinho de farinha só para ajudar a mexer mais. Mas aí, Jesus, ele se envolvia com as pessoas. Ele não falava do amor de Deus. Ele mostrava o amor de Deus. Ele pregava, ele agia. E é isso que Jesus está dizendo para nós. Que nós também devemos estar nos envolvendo na palavra de Deus. Que nós precisamos estar não falando, mas mostrando o amor de Deus. Com moderação. Por que com moderação? Porque tem algumas pessoas que parecem que querem enfiar a palavra de Deus goela abaixo em todo mundo. Mas não é isso que Jesus ele disse. Jesus ele dá a dosagem certa. Tem certas farinhas que se você colocar água demais, ele vira papa. Então não é isso que a gente está querendo. A gente está querendo fazer pão, não é papa. Se eu quisesse fazer papa, eu estava fazendo outra receita. Então, a gente precisa fazer tudo com a moderação. Sentir aquilo. Falar, mostrar. Eu me lembro uma vez que eu estava indo para uma cidade, lá em São Caetano, e eu ia para uma comunidade pregar do amor de Deus. E eu estava ali preocupado, passei a noite em claro, me preocupando do que eu ia pregar. Chega eu, Senhor, e o que eu vou falar? E aí, cheguei naquela comunidade, eles estavam fazendo tijolos para construir uma casa de oração, que é o que eu faço parte. Meu irmão, eu ali arregacei as mangas e comecei a carregar tijolos para serem queimados. Comecei a me envolver com eles. Aquilo falou muito mais ao coração daquele povo do que o simples fato de eu falar do amor de Deus. Naquele dia, na verdade, eu não preguei nada. Eu não ensinei nada falando, mas ensinei com a minha vida. Pronto, chegando aí, aqui ele está aqui, ó. Ele já está começando a agir o fermento aqui dentro. Eu vou agora fazer o quê? Eu vou colocar 30 gramas. Bem, é para colocar azeite, só que eu estou sem azeite em casa. Eu coloco óleo.
Dá quase a mesma coisa. Novamente, eu não coloco todos os 30, porque eu percebo novamente que há uma necessidade de estar ali medindo. Então, eu vou colocar, eu vou mexer. Eu vou solvando a massa. O que é solvar a massa? É exatamente você puxar para um lado, apertar, trazer de volta. Então você está praticamente fazendo isso aqui, ó. Abrindo, puxando, amassando. Você faz isso por um pouco, você começa a ver. Eu gosto de fazer sempre dentro do prato, que além de economizar na bagunça, né, ele já fica um pouco mais, já fica no lugar que eu vou usar. Então, tá aqui. Desculpa, amassando, abrindo, jogando de volta. Amassando, abrindo, jogando de volta. E assim a gente vai fazendo até ela se tornar uma massa razoavelmente lisa. Olha aqui, né? Uma massa, algumas mais, como ela tá assim, num ponto já bem. O que eu vou fazer agora? Feito isso, eu vou colocá-la dentro do mesmo recipiente que eu tenho, que eu estava usando, e vou cobri-la. E vou deixar essa massa descansar por aí uns 20 minutinhos. Amados, esse é o primeiro ponto do nosso pão. Pão está sendo rejeitado pela humanidade. Da mesma forma, Cristo, a palavra de Deus, também está sendo rejeitado pela humanidade. Mas por quê? Porque assim como as pessoas têm falado mal do glúten, as pessoas têm feito coisas dentro da palavra de Deus, nos qual as pessoas olham mais para um cristão. Vixe, se isso é um cristão, eu não quero ser um servo de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão envenenando a palavra de Deus com as suas atitudes, com as suas formas de agir. Dizem ser cristão, mas a vida não mostra Cristo. Cristo não era um homem de palavra, era um homem de ação. As palavras de Jesus tinham ações. E é a mesma coisa conosco como cristão. Não adianta a gente ser palavra, a gente falar palavras. A gente tem que agir e deixar as palavras agirem em nossas vidas. Pense bem nisso, daqui a pouco nós voltamos, eu vou pausar agora para a gente poder voltar aí uns 20 minutinhos para a gente voltar à segunda e à terceira etapa do nosso pão. E aí estamos de volta. Eu aproveitei enquanto eu estava esperando terminar aqui. Eu cortei uns queijinhos, umas coisas para colocar dentro do pão. Mas vamos lá. Ele dobrou de tamanho. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a faca. Vou tirar ela, claro, da nossa bacia. Vou cortá-la em 3. Boto mais uma farinha aqui. Deixa eu
mostrar a bagunça aqui para vocês. Aí, ó, para vocês a bagunça que eu tô fazendo. E vou abrir a massa. Tirei um pedaço, né? E agora eu vou abrir essa massa. Por que eu vou abrir a massa? Eu vou abrir a massa porque eu vou colocar o meu recheio. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer. Eu sempre gosto de fazer pão recheado. Então eu abro a massa. Essa massa ela não quer abrir. Olha, hoje ela tá teimosa, viu? Tá vendo? Olha aqui, nós abrindo a massa. Pronto, agora melhorou o ponto. Eu abrindo essa massa, eu vou recheá-la. O descanso. Tem algumas pessoas que querem estar o tempo todo no ar. Há uma necessidade, minha gente, de descanso. Uma necessidade da gente parar um pouco e refletir. Principalmente na beleza e na grandeza do Senhor. Sabe, o Senhor, ele conhecia os judeus. Por isso que ele colocou a lei do sábado. Porque senão o povo judeu ia trabalhar e trabalhar. Mas o Senhor nos ensinou a importância do descanso. Agora, eu com a massa aberta, eu vou recheá-la. Já cortei queijo. Qual o queijo que eu uso? Eu uso o queijo mais barato que eu tenho, né? É claro que aqui é a mussarela, né? Mas você pode requerer, se você tem outro queijo, pode botar. Nota que eu espalhei ela pela massa toda. E agora eu vou colocar presunto. Vou colocar presunto na massa. Não botei, nota aqui que essa bordinha ela ficou sem. Por que isso? Porque aqui eu agora vou enrolar a massa até ela estar bem fechada. Fecho as pontas para evitar que saia muito, e essa parte aberta eu vou colocar numa forma já previamente untada. Eu vou colocá-la em cima. E aí, só para fazer um pouquinho, né? Passei um corte. Agora vamos para a segunda. Colocando farinha. Abrindo, dando um pouquinho de mexida na massa. Irmãos, a importância de estar envolvido na palavra. A importância, nós temos falado sobre, nos outros vídeos que eu falei da importância de cuidar dos novos. E isso é importante. O importante de
cuidar de si também, de descansar no Senhor um pouco e deixar o Senhor renovar as suas energias. E aí vem a segunda etapa de você estar pronto. Pronto para receber mais da palavra do Senhor. Pronto para estar cuidando das coisas do Senhor. Cheio de novidades, cheio de coisas para oferecer ao Senhor. Não somente ao Senhor, mas para o Senhor. Você está pronto para servir ao Senhor. Essa Márcia, ela descansou, mas ela vai descansar de novo. E aqui ela recebeu toda a carga. Agora ela vai receber recheio. Já fizemos um com presunto e queijo. Eu vou fazer outra com a que eu gosto. Chocolate. Eu gosto de usar chocolate meio amargo, viu? Mas você pode usar o chocolate que você quiser. Então, eu estou recheando. O Senhor nos recheia com a tua palavra. Nos prepara para o que está por vir. E eu vou usar um pouco de chocolate meio amargo com menta para dar ali um gostinho, um toque. E esse pedacinho? Ninguém viu, né? Você não viveu comendo. Mas eu recheei o pão. Eu vou colocar esses pães, para descansar. A importância de descansarmos no Senhor. De deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. Ele nos encher com novidade de vida. Ele nos encher com a sua palavra para que a gente esteja pronto para oferecer coisas para as outras pessoas. Vou botar ele aqui dentro novamente para ele descansar mais um pouquinho. Hoje não tem não, agora. E vou pausar. Ele vai ficar aí até ele dobrar o tamanho. Mais ou menos uma meia hora, uns 40, uma hora. Enquanto isso eu vou fazendo o outro pão aqui. Certo? E eu vou novamente pausar e parar esse vídeo. Mas veja só a importância de descansar. A importância da gente deixar o Senhor estar trabalhando na nossa vida. Não é simplesmente só trabalhar, dar, entregar. Há um momento que a gente também precisa parar e descansar no Senhor. Então, aproveita, descanse, deixe o Senhor rechear a sua vida, recheá-la com aquilo que é importante para Ele, para que outras pessoas também possam ser cheios do Espírito Santo. Para que outras pessoas também possam estar cheios da palavra de Deus. Para que outras pessoas também possam estar recebendo a novidade de vida. Mas como é que eu vou passar isso? Se eu estou cansado de guerra. Se eu estou... Você vê, o pão ele sofre muito para chegar onde ele está. Mas ele também tem o tempo dele de descansar, de deixar os ingredientes agir. Amados, deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor
agir na tua vida. Descanse um pouco nele também. Deixa o Senhor agir em você, através de você, para que a sua vida seja um exemplo para outras pessoas também receberem o pão da vida. Esse é um dos grandes motivos que as pessoas não têm ou não estão querendo receber mais a palavra de Deus, porque nós não estamos descansando no Senhor. Pensa bem nisso. Reflita nisso. Daqui a pouco a gente volta com um toque final. Qual é o toque final? Deixar descansar por mais um tempinho. Depois a gente vai ligar o forno e assar por mais ou menos uns 20 a 40 minutos, dependendo do seu forno, do seu tempo, de como agir, de como ele age no forno e tudo mais, tá certo? E também até do tamanho do pão. Se você fez pão pequeno, às vezes ele não precisa de tanto tempo, tá certo? Então daqui a pouco a gente volta com o resultado final dos nossos pães. Aguarde. Bem, estamos de volta aí. Passou aí mais ou menos 1 hora. Aí eu estou com um ainda para entrar no forno. Veja só como ele aumentou. E vamos lá para ver. Ele ficou mais ou menos uns 15 minutos nesse forno, que ele é um forno feito um air fry. Olha como ele ficou lindo. Então eu vou botar esse agora. Vamos usar ele e colocar 15 minutinhos. Para ele ficar pronto. E aqui está os nossos outros 2 pães que nós fizemos. O com queijo e com o chocolate. Então um pedaço aí. Olha aí como ficou dentro. Não estou usando muito bem a faca porque eu não posso cortar aqui em cima, porque senão vai estragar a panela. Então, minha gente, resumo: o pão. Jesus, ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida por quê? Porque ele é um alimento de fácil acesso para todos nós. Criticado hoje em dia por muitos, assim como Cristo é criticado. Que passa por um processo, mas que precisa estar descansando, da mesma forma que nós precisamos descansar no Senhor. Deixar Deus trabalhar, rechear a nossa vida com aquilo que é preciso para que nós possamos levar alimento básico para as pessoas. E o que é que as pessoas estão precisando? Da salvação. Será que a nossa vida está sendo recheada com a salvação ou com as coisas deste mundo? Pensa bem nisso. Reflita nisso. Tenha um bom apetite. E até o nosso próximo Direto do Forno. Aproveite, viu?